Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos aqui no nosso compromisso mútuo semanal, todas as quartas-feiras, 8 da noite, programa Ufologia Sem Fronteiras com Jevaer. Ufologia tratada a sério, sem amadorismo, sem brincadeira, tá? Apenas algumas. A minha surpresa foi de hoje constatar que nós já passamos de 62 mil inscritos. Imaginem, eu tinha 52 mil inscritos no canal quando nós começamos há 2 meses. Bem, esse programa vai bombar, porque eu estou com uma pauta de 12 páginas. Estou preparando ele desde a semana passada. Nós vamos falar da abertura ufológica do governo brasileiro, porque muita gente, a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabe que o governo brasileiro abriu já 20 mil páginas de documentos e em que circunstâncias isso aconteceu. E não sabe que o Brasil foi o primeiro do mundo a fazer algo dessa natureza. E o tema da entrevista serão as abduções alienígenas e marcas em pessoas, pessoas marcadas. Vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu desde o programa passado. Por força dos requerimentos que eu recebi de muitos colegas internacionais, eu gravei um vídeo em inglês, em que eu explico o caso Magé, que não foi caso algum, exatamente como eu expliquei a vocês em português. Mas por estar em inglês eu fui xingado. Muita gente chegou a dizer que eu não sou patriota, onde já se viu falar a língua dos estrangeiros, dos americanos. Gente, vocês não entenderam que aquele vídeo era para a comunidade ufológica mundial que não fala português? Pois é, tem gente que não saca essas coisas, tá? Então, por quê? Eu fiz inúmeros vídeos, dei uma live com 50 mil visualizações, em que eu falo em 40 minutos tudo sobre o caso, ou o não caso Magé, em português. Então, vocês têm que ter mais bom senso, hein? Eu não estou falando para todo mundo, eu estou falando para essas pessoas que são, parece que, haters, que entram e atacam não sei o quê. Não precisa disso. A gente pode fazer um diálogo bacana sobre ufologia. Eu acho que isso contribui muito mais para o nosso entendimento da questão. Eu quero também parabenizar o meu co-editor, Tiago Tiquete, que fez uma ótima entrevista com o paraquedista e paraglidista Rômulo. Está aí na internet. O Rômulo que perseguiu todas as etapas desse suposto caso Magé, sobrevoou com drone, sobrevoou com paraquedas, com paraglide, com tudo, e chegou à conclusão, é tudo fajuto, não tem nada, tá? A entrevista que o Tiago fez com ele, você tem aí na tela a imagem, eu infelizmente não posso passar a entrevista inteira, mas vocês têm que ir ao canal do Tiago para prestigiá-lo até, porque ele faz um excelente trabalho. Vocês veem, como eu já havia previsto, como os ufólogos sérios deste país já haviam previsto, acabou o caso, ou o não caso Magé, aquele que nunca foi. Só quem ainda insiste nisso é quem quer views e likes para os seus canais. Esse era todo o objetivo. Desde o início nós estamos dizendo, não tem nada ali, infelizmente. E por falar em canais, o do Tiago, chamado Investigação OVNI, vamos ouvir aí uma mensagenzinha do Tiago sobre o canal dele. Olá pessoal, estou aqui no canal do Jevaer, a convite dele para falar do meu canal Investigação OVNI. E dentro da Investigação OVNI temos o programa Sinal Extraterrestre ao vivo, onde eu faço transmissões ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, para tratarmos de assuntos sobre ufologia. Então, vá lá, deixe seu like e curta meu canal também. Abraço! Quero aproveitar para também sugerir a vocês fortemente que sigam um outro canal no YouTube, o Universo Anunnaki, da veterana pesquisadora da saga dos Anunnaki no planeta Terra e o planeta Nibiru, uma das maiores conhecedoras da teoria dos antigos astronautas e das teses defendidas pelo Zecharia Sitchin. Van Ted. Está aí na tela o canal dela e nós também vamos ouvir uma mensagenzinha dela. Van. Olá, eu sou a Van Ted, estudiosa e pesquisadora da teoria do astronauta antigo, em especial aquela formulada por Zecharia Sitchin.
E se você quiser entender bem direitinho tudo sobre os Anunnaki e tudo sobre o planeta Nibiru, acho bom você seguir o meu canal no YouTube, Universo Anunnaki. É isso aí. Obrigada, Jevaer, um abração. Um abração a todos da equipe UFO e um abração para você que está assistindo Ufologia Sem Fronteiras. Até mais. Ok, gente. Então vocês têm esses dois canais hoje. Vou procurar regularmente apresentar os canais que eu considero os mais importantes da ufologia brasileira, sejam eles de membros ou não da revista UFO. Porque, claro, não é só a revista UFO que faz um trabalho sério. Tem muitas pessoas que não são ligadas a ela que também fazem um trabalho bastante sério. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos apresentar um tema muito forte: abduções e pessoas marcadas. Vejam as fotos aí. Essas marcas surgem em pessoas da noite para o dia. Às vezes, do dia, a própria luz do dia. A pessoa numa hora se olha no espelho para se pentear, não tem nada. Daqui a pouco ela vai lá ter uma marca. No pescoço, na perna, na coxa. O que pode ser isso? Vocês estão vendo 3 fotos aí e vão ver muito mais depois. E o entrevistado desta noite é o físico, mestre em ciências e ufólogo há 25 anos, Cláudio Brasil, consultor da revista UFO, que nos últimos 6 anos investiga as abduções por meio de sua entidade, o Centro de Pesquisas John Mack, que já tem cerca de 150 casos em sua base de estudos e já realizou sessões de hipnose regressiva em mais de 20 pessoas, supostamente abduzidas. É o que eu considero um especialista em abduções, que é a quem nós mandamos todos os casos do gênero, do tipo que aparecem para nós, tanto de abduções como de marcas. E hoje eu tenho a alegria de convidar também uma pessoa que foi marcada. Ela é uma amiga minha de Curitiba. Ela me procurou depois de surgir uma marca no pescoço, do lado esquerdo, sem nenhuma explicação, e ela buscou todas. Ela é uma pessoa culta, é a Heloísa Lopes, advogada e servidora pública do Poder Judiciário do Paraná. Filha de médicos. Pois bem, lembro a todos que neste sábado, das 9 às 19, nós teremos o curso UFOs no Espaço e na Lua, com Jackson Luiz Camargo. Simplesmente imperdível. Vocês podem fazer as suas inscrições nesse link que está aí, www.academiadeufologia.com.br. O Jackson vem se preparando. Na verdade, ele vem pesquisando os casos de avistamento de UFOs no espaço e na Lua há anos. Ele publicou pela revista UFO o livro homônimo. E desde que ele publicou em março, ele já conseguiu mais 260 fotografias de objetos voadores não identificados, feitas automaticamente pelas naves ou pelos próprios astronautas, inclusive enquanto caminhando na Lua. E ele vai mostrar tudo isso e mais. Como se investiga ufologia, como se descobre essas coisas na internet. Então, vai ser nesse sábado, nós vamos começar pontualmente às 9, vamos ter um almoço, um intervalo, claro, e vamos continuar à tarde, vamos até 6h30, 7 horas, em que ele poderá explanar perfeitamente bem essa questão. Meus amigos, vocês já sabem, muitos já esqueceram, então eu vou reforçar, eu vou lembrar que os nossos livros e revistas estão disponíveis nesse link aí. É uma promoção na qual vocês podem comprar revistas a partir de R$ 3,00 e livros a partir de R$ 23,00 e formar uma grande coleção desses materiais. Muita gente já comprou e tem postado nas redes sociais. Se você comprou e não postou, poste. Se você comprou ao receber, poste também. Vai ser bacana. A gente assim integra a ufologia brasileira. E os nossos pins também estão com excelente aceitação, tanto que já mandamos fazer mais, porque o estoque inicial produzido zerou. A promoção de venda dos pins, os dois, de 80 por R$ 59,90, foi estendida até o dia 31 de maio, e vocês podem comprar esses 2 pins ali neste endereço, tá? Na loja da revista UFO. Para quem não sabe, tem o site da UFO e tem a loja da UFO. Quando você entra no site da UFO, tem
um botão lá, ir para a loja. Quando você entra na loja, você vê todos os nossos produtos. São as edições da revista UFO, são os livros, os vídeos, os livros de nossos parceiros, as promoções e os diversos. Nos diversos você vai encontrar pins, pôsteres, bonés, etc, etc, etc. E por falar em pôsteres, a nossa promoção também está estendida até o dia 31 de maio. Vejam alguns pôsteres aí. Eles são todos produzidos pelo maior ilustrador digital da ufologia mundial que eu conheço, que é o nosso Rafael Amorim, o chefe bala. Essas são capas da UFO que vocês tiveram a oportunidade de ler e que muitos me pediram, Geva, pega essa capa e faz um pôster. Então eu fiz um pôster grande, em formato A2, grande, que é enviado dentro de um tubo, que você pode comprar ou nesse link aí, ou na loja da UFO. Tá? O link que está na tela, ufosnobrasil.com.br, pôsteres PDF. Porque ali é uma promoção que você pode comprar em grande quantidade, é um preço bem reduzido. Bem, vamos às perguntas que eu recebi desde o programa passado, da quarta-feira da semana passada. São tantas. Eu simplesmente não consigo responder a todas. Mas eu estou solucionando isso, porque eu estou convocando e formando um grupo de pessoas dentro da minha equipe, que é altamente especializada, para que eles me ajudem nessas respostas. Aquelas que forem dirigidas a mim, eu as responderei. Mas aquelas que forem genéricas à ufologia brasileira, eu responderei, a minha equipe responderá assim que for possível. Mas todos terão que ter uma satisfação do que perguntam. Afinal, isso não é apenas um canal do YouTube, é um meio de passar informação ufológica. Eu não sou um youtuber, eu não tenho idade, nem essa é a minha intenção. Eu quero comunicar a vocês as novidades da ufologia brasileira e transferir, compartilhar esse conhecimento que eu acumulei, minha equipe acumulou, em tantas décadas de pesquisas ufológicas. As perguntas. O Pedro Furtado faz uma muito interessante. Por que nunca houve entrevista com os demais militares que fizeram parte da Operação Pato? Pedro, eles receberam ordens explícitas de nunca tratarem desse assunto. Eles não podiam falar. O militar é muito sério com relação a isso. Tá? Eles não podiam falar. Apenas quando se passou muito tempo, foram no total 20 anos, desde que a Operação Prato foi encerrada, entre aspas, como já falamos, em 1977, que o coronel Irangi Holanda, esse sim, um destemido e corajoso, quebrou as regras e falou, Jevaer, depois de me ver num programa fantástico, no domingo à noite, na segunda, Jevaer, você me procurou outras vezes no passado, eu não pude te receber porque eu tinha um compromisso com a aeronáutica que agora não tenho mais. Eu estou aposentado, eu vivo em Cabo Frio, se você quiser me entrevistar, venha à minha casa que você será muito bem recebido. E eu fui, com o coeditor da revista UFO, Marco Antônio Petit. Nessa época, em 1997, quando foi feita essa entrevista, entre final de julho e começo de agosto, os militares que tinham participado da Operação Prato já tinham falecido. Já não havia mais ninguém a entrevistar. Houve uma pessoa que infelizmente eu não entrevistei, não pude entrevistar pessoalmente, mas um colaborador da revista UFO entrevistou e publicou, que era o Sr. Pinon. O Sr. Pinon era civil, mas era muito amigo do Holanda e participava de algumas diligências, algumas investigações. Quando no final de sua vida ele quis dar uma entrevista para mim, ele estava morando num afluente do rio Amazonas, no Pará, num lugar muito distante. Eu teria que pegar um avião até Belém, um avião até Santarém e um barco por 2 ou 3 dias até o local em que ele estava, e isso tornou-se impossível. Mas há uma entrevista feita na UFO em que ele faz as suas revelações e logo depois ele faleceu. Ok. O George Stamatopoulos faz uma sugestão que eu agradeço muito. Geva, faz uma matéria sobre o General Shoa. General Alfredo Moacir com Y de Mendonça Shoa. Foi um general que nos anos 70, 80, até falecer, general de 4 estrelas, tanto quanto o filho dele, general também, o Shoa, foi um defensor não só da ufologia,
como da parapsicologia, um dos nossos grandes pioneiros e um dos grandes inspiradores na minha vida de ufólogo. Eu tive 3, que eu costumo dizer: José Victor Soares, a dona Irene Granke e o general Uchoa. O Victor me ensinou a ser organizado. Eu sou excepcionalmente organizado no meu trabalho. Ele era uma instituição de pesquisas ufológica, em um homem só. A dona Irene Granke me ensinou a perseverança. A dona Irene faleceu logo depois que o Victor faleceu, alguns anos atrás. Ela, grande pioneira brasileira, subia morros no Rio de Janeiro com gravadores enormes naquela época para entrevistar testemunhas. Ela me ensinou a perseverança, o ir até o limite, ir até além dele. E o general Uchoa, que eu tive a felicidade de conviver com ele na minha adolescência, né, ele me ensinou a pensar adiante. Esse era um homem que lia o jornal do dia 27 de maio de 2041 e não de 2021. É um homem que lidava com ufologia e parapsicologia, era um místico de verdade e levava grupos para fazerem vigílias em algumas propriedades nos arredores de Brasília e tinham contatos com OVNIs e com UFOs. Um dia eu vou dedicar um programa ao general Uchoa, trazendo o filho dele para falar para nós, tá certo? E a Nicéia Alcântara faz uma mesma pergunta que uma outra espectadora fez da vez passada. Ela agradece meu trabalho, muito obrigado, eu que agradeço a tua atenção e a de todos. E ela pergunta: como eu posso ser ufóloga? Minha amiga, a revista UFO está já há vários anos preparando um curso de ufologia, que tem como coordenador o coeditor da revista UFO, Tony Najar Kurovski. Esse curso está para sair. Até lá você pode participar dos cursos da Academia de Ufologia, né? www.academiadeufologia.com.br. Embora os temas da academia sejam muito segmentados, um curso que nós faremos e que eu espero poder apresentar a vocês até o final desse ano, será ministrado, além do Tony, por vários outros pesquisadores do Brasil inteiro. Vai ser como um curso universitário. E eu já recebi uma proposta disso se transformar num curso de extensão universitária de uma instituição educacional muito forte aqui de Curitiba, no Paraná. Enquanto isso, Nilceia, você pode participar dos nossos grupos do WhatsApp e do Facebook. Os links estão aí. Nós temos 22 ou 23 grupos no WhatsApp e temos entre páginas e grupos 26 ou 28 no Facebook. Falamos sobre agroglifos, falamos sobre abduções, caso Varginha, exopolítica, ocorrências ufológicas, etc. Junte-se a nós. Obrigado. O José Maria fala: não gostei da explicação da revista UFO e dos ufólogos sobre Magé. Para mim aconteceu algo lá. Respeito a sua opinião. A nossa é contrária. Agradeço que você também nos veja como pessoas que buscam a verdade e que não a encontraram nos relatos, nos depoimentos e nos vídeos sobre Magé. Esse é um assunto que nós, sinceramente, sepultamos. Agora a luta para sepultar isso no mundo, porque isso já circulou o globo. E está todo mundo achando que caiu realmente um UFO e Magé quando não aconteceu absolutamente nada, como já foi mostrado. E mais uma vez, entre tantos, um hater. Eu aprendi essa palavra recentemente, o Hudson que me ensinou. Haters são os odiosos da internet. Falou que eu estou vendido para os militares. Eu já fui acusado de ser vendido para a CIA, para a NASA, para o FBI. Uns dizem que eu recebo $20 mil, outros dizem que eu recebo $40 mil por mês. Cadê meus cheques? Cadê os meus cheques? Eu quero buscar. Vendido para os militares. E os militares lá compram alguém e eles precisam disso. Gente, vocês vão ver ao longo do programa, no segundo bloco, o que eu falo de como os militares da Força Aérea Brasileira são transparentes e sempre foram responsáveis com relação à questão ufológica. Vamos a um breve intervalo, enquanto eu recebo a ligação da CIA ou da NASA ou dos militares,
dizendo, ó, tá depositado na sua conta, tá bom? Até já, voltamos logo. Amigos, eu quero dizer que eu estou usando uma camiseta exclusiva, tá? Da Xista Shirts. Link na tela, produzida pelos meus amigos Nasa e Roger, lá de Floripa. Aliás, eles paramentaram a ufologia, eles uniformizaram a ufologia brasileira inteira com camisetas. E o Daniel também está seguindo pelo mesmo caminho com o ufstore.com.br. A loja dele está passando por uma reformulação e logo estará online com muitos produtos também. Então, se vocês quiserem comprar isso aqui, que é o Tic Tac, né? Vocês podem ir na xtshirts.com.br. E neste bloco eu gostaria de explicar algo de extrema importância que a maioria de vocês e a maioria da ufologia brasileira não sabe. É como ocorreu a abertura ufológica do governo brasileiro. Gente, eu já falei antes e eu repito sempre, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer que os discos voadores existem e têm origem exógena, externa à Terra. Isso aconteceu em 1954. Vamos a alguns fatos sobre eles? Bem, se segurem aí nas suas cadeiras, vocês podem rever esses vídeos depois, eu até gostaria que fizessem isso, para que vocês tivessem um entendimento completo, embora aqui reduzido, sobre como aconteceu a abertura ufológica brasileira, que é a maior do mundo, motivada por um pedido, um anseio da sociedade. E vou explicar como isso aconteceu. Vai ser resumido, porque se você quiser ver isso em detalhes, você pode entrar no meu canal, youtube.com/AJGevaer. Tem inúmeras palestras lá em que eu falo sobre a abertura ufológica brasileira em detalhes. Então aí são 2 horas de palestra, aí vocês podem ver os detalhes, as minúcias das coisas. Bem, vamos começar dizendo que nós devemos muito da abertura ufológica brasileira. Meus amigos, 2 pessoas foram absolutamente essenciais para que a abertura ufológica brasileira ocorresse. Uma, claro, o coronel Irangê Holanda, ou Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, se vocês quiserem, e o brigadeiro José Carlos Pereira. Ambos deram entrevistas à UFO. O Holanda me procurou, depois que me viu num programa fantástico, logo na segunda-feira cedinho.
e dizendo que queria falar comigo. Abriu seu coração, eu fui ao Rio e eu entrevistei, junto do então com o editor da revista UFO, Marco Antônio Petit, e essa entrevista foi traduzida para inúmeros idiomas. Isso girou o planeta Terra. É amplamente conhecida, uma entrevista que deu 2 edições da revista UFO. Ela é excelente. Quando outros militares igualmente graduados, coronéis, majores, brigadeiros, viram essa entrevista, não só aqui no Brasil, mas por toda a América Latina, me procuraram e falaram: se o Holanda falou, eu também falo. E eu comecei a entrevistar muitos militares graduados, aqui no Peru, no Chile, no Uruguai, na Argentina, e por aí vai. E no Brasil, principalmente. Aí então veio em 2008 o brigadeiro José Carlos Pereira, que deu uma longa entrevista à UFO. Vocês viram as fotografias deles, né? Então, ora, sabem vocês que ambos, tanto o Holanda quanto o brigadeiro Pereira, ou ele é chamado de J. Carlos, pelos seus colegas, eles passaram a participar de eventos ufológicos. A gente os convidava, eles iam. O Irangê, infelizmente, se suicidou alguns meses depois da entrevista, então participou de poucos eventos. Mas o Pereira, o brigadeiro J. Carlos, participou de inúmeros congressos que a revista UFO promoveu, né, que o Gênero promoveu, que outros promoveram. Eu levei ele para falar em Peruíbe, eu trouxe ele a Curitiba, levei ele a Ipuaçu, falamos em outras cidades do Brasil. Ele se dispunha a falar. Eu ligava para ele: brigadeiro, o senhor está bem? Estou bem. Vamos fazer uma palestra em Quixeramobim? Vamos embora, Jevaé. E ele ia. É necessário, mas eu vou repetir que essa entrevista, como todo o material da UFO, é público, está no site da UFO gratuitamente. Agora, o brigadeiro José Carlos Pereira já havia parcialmente aberto a questão ufológica num programa do então jornalista e hoje político Celso Russomano, anos antes. Vamos falar um pouquinho. Vejam só essas 2 telas. Nessa tela vocês estão vendo o Russomano entrevistando o brigadeiro. E nessa outra tela vocês estão vendo a pasta que eles seguravam. Um arquivo que o Celso Russomano está agora segurando. Pois bem, hoje nós sabemos qual é o conteúdo dessa pasta. Vejam alguns documentos. Vocês vão ver 9 páginas de documentos e que se descrevem como os UFOs atuam em nosso país. Aquele era um material até então reservado, mais ou menos secreto, né? Vocês estão vendo os documentos, mas eles hoje estão disponíveis no Arquivo Nacional e já vocês vão saber por quê. O brigadeiro, aliás, foi o personagem que, como comandante do CONDABRA, Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, criou o que nós chamamos de formulário Tráfego Hotel. Vejam aí o que é esse formulário na tela. O Tráfego Hotel, formulário Tráfego Hotel, aliás, o termo Tráfego Hotel, hotel na linguagem aeronáutica, né? Alfa, beta, tango, não sei o quê, papapá. O Tráfego Hotel é como os militares designam objetos voadores não identificados, que podem ou não ser de origem extraterrena. O brigadeiro José Carlos Pereira, enquanto comandante do CONDABRA, ele mandou digitalizar todos os arquivos que ainda eram analógicos, de casos avistados principalmente por aeronautas. E ele transformou em obrigatória a apresentação de formulários de tráfego hotel preenchidos por pilotos que dentro do território nacional tivessem avistamentos de UFOs. Isso mesmo. Né? Então, seja um piloto das grandes companhias aéreas, seja um piloto de táxi aéreo, seja um piloto particular, seja um piloto de companhias estrangeiras, mas no território nacional, se ele tem um avistamento e ele relata a torre de controle de qualquer lugar do Brasil, ele é obrigado, ao pousar, pegar na sala de controle um formulário Tráfego Hotel, preencher e entregar. Depois é digitalizado no sistema da aeronáutica.
Por isso que muitos pilotos não falam nada no cockpit. Porque se eles falarem, o avistamento se torna oficial e eles têm que preencher o formulário. E muitas vezes eles não gostam de preencher esse formulário. Mas, enfim, tendo feito todas essas considerações, vamos rapidamente repassar a cronologia dos principais momentos em que os militares brasileiros, todos da aeronáutica, se envolveram com a questão ufológica. Vamos começar com 1954, quando o coronel João Adil de Oliveira criou o primeiro inquérito oficial sobre objetos voadores não identificados. Em termos simples, a primeira pesquisa oficial brasileira sobre UFOs. Ele havia ido aos Estados Unidos se informar sobre esse assunto com os militares americanos e recebeu a forte recomendação de não deixar esse assunto se propagar aqui. Mas ele, como bom brasileiro e patriota, ele fez justamente o contrário. Ele reuniu a sociedade carioca, a imprensa, militares, na Escola Superior de Guerra, em 1954. Tudo isso aí foi registrado pela revista O Cruzeiro. E conclamou: os discos voadores existem e têm uma origem externa à Terra e vamos investigá-los. Está aí. Esse é o início das histórias do envolvimento militar brasileiro com discos voadores. Já falei antes, repito aqui, não canso de repetir, que vocês vão encontrar na literatura ufológica que a França teria sido o primeiro país em 1976, sob Alain Giscard d'Estaing. Não foi. 22 anos antes, um brasileiro, o coronel João Adil de Oliveira, foi o primeiro a admitir oficialmente em nome de um país a existência dos discos voadores. Aí veio em 1969, quando houve a criação do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Aéreos e não voadores, é uma questão de semântica. Os militares preferem tratar o nome fenômenos aéreos, né? Agora são aéreos ou aeroespaciais não identificados. O CIOAN, que é essa entidade, foi criada no 4º Comando Aéreo Regional, no bairro de Cambuci, em São Paulo, e ela era composta por membros militares e civis, tinha consultores civis, né? A criação deste órgão se deu por determinação do brigadeiro José Vaz da Silva, tá? E o chefe de operações do CIOAN era o Major Gilberto Zani de Mello. O CIOAN durou até 1972. Portanto, durante esses anos, de 69 e 72, durante a época da repressão, chamem como vocês quiserem, havia uma entidade no país que pesquisava UFOs, não diria secretamente, mas reservadamente. Não faziam propaganda disso. Imaginem, um fazendeiro lá na cidade de Itu, que viu um disco voador pousar em cima sobre a sua plantação de repolho. Ele ligava para a aeronáutica, ele recebia visita de 2 soldados num jipe, soldados fardados, num jipe da aeronáutica, para pesquisar o caso. Enquanto isso acontecia no Brasil, no mundo, a tendência era negar completamente ufologia, negar completamente discos voadores, ridicularizar testemunhas, ridicularizar pesquisadores, etc. e tal. O Brasil tomou uma postura diferente, pesquisou o assunto. Aí temos 1977, o terceiro momento muito forte, em que aconteceu a Operação Prato, criada pelos brigadeiros Camilo e Protásio de Oliveira, no 1º Comando Aéreo Regional, em Belém do Pará. Já falamos bastante sobre a Operação Prato, então há umas palestras minhas no meu canal, que vocês podem assistir. Então hoje não vamos nos delongar com esse tema. E por fim, veio a noite oficial dos UFOs no Brasil, em 19 de maio, ou seja, completou aniversário há pouco tempo, de 1986, quando houve uma revoada de UFOs, 21 para ser preciso, esféricos, com um diâmetro de nada desprezíveis 100 metros cada um, sendo perseguido por 7 caças a jato. O nome Noite Oficial foi atribuído a esse caso pelo grande ufólogo, que foi durante quase toda a sua permanência na ufologia até o seu falecimento, co-editor da revista UFO. Noite Oficial por quê? Porque esse senhor, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, no dia seguinte, ou no outro, dia 20 ou dia 21 de maio, reuniu todos os pilotos envolvidos na perseguição, reuniu todos os seus comandantes, os controladores de voos e a imprensa, e deixou eles falarem abertamente sobre o assunto. Isso é inédito.
Nunca aconteceu nada semelhante a isso em lugar nenhum do mundo. Mas então, como que aconteceu a abertura? Agora que a gente já sabe toda essa cronologia. Bem, o que eu e a revista UFO fizemos? Em março de 2004, eu estava com o Marco Antônio Petit na Serra da Beleza, conversando com alguns empresários, e um dos empresários sugeriu: por que vocês não fazem uma campanha semelhante à que fazem nos Estados Unidos para que o governo abra seus documentos ufológicos? Pim! Caiu uma ficha. Aliás, caiu um orelhão inteiro. Foi aí que eu, naquela mesma semana, juntei a Comissão Brasileira de Ufólogos, que eu tinha criado em 1997 para fazer o primeiro Fórum Mundial de Ufologia, que foi o maior evento de ufologia já realizado até hoje em todo o mundo, com 70 conferencistas de 35 países. Aconteceu sob o patrocínio da LBV em Brasília. O que eu pretendia? Reunir novamente a Comissão Brasileira de Ufólogos, que naquela época era composta pelo Claudeir Covo, pelo Marco Antônio Petit, pelo Birajara Franco Rodrigues, que foi o principal pesquisador do caso Varginha, pelo Reginaldo de Ataíde, hoje falecido, pelo Rafael Cury e eu. Em seguida, juntaram-se a CBU, o Roberto Alfonso Beck, também falecido, e o Fernando de Aragão Ramalho, que teve imensa importância no trabalho que realizamos. Reunimos a CBU para fazer a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Esse é o logotipo que eu criei, que vocês estão vendo aí. Qual era o propósito dessa campanha? Era pedir ao governo que abrisse seus arquivos secretos. Agora, nós tínhamos que ter uma estratégia. Não chegava a gente chutando porta de quartel falando: nós queremos que vocês abram os arquivos. Não. Nós escolhemos 3 casos, os alicerces da ufologia brasileira, que continham a participação de militares brasileiros confirmada por documentos vazados, e aí nós tocamos em frente, né? E os 3 casos eram naturalmente a Operação Prato, a Noite Oficial dos UFOs e o caso Varginha. Hoje os membros da CBU são os seguintes, e nós continuamos essa campanha: o Ricardo Varela, engenheiro; Luciano Estanca, médico; Rafael Amorim, nosso capista ilustrador; Carlos Odoni Nunes, químico aposentado, professor também; o cardiologista e médico Marco Aurélio de Seixas; o perito criminal Tony Najar Kurovski; o administrador de empresas e advogado Jenner Silva; o empresário Marco Aurélio Leal; o administrador Tiago Luiz Tiquete e eu. Somos nós os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos. Eu fui o criador e o coordenador no início, depois a coordenação passou para o Fernando Ramalho e hoje está com o Tiago Tiquete. Já fez parte dela também, é uma menção que deve ser feita, o empresário paulista e querido amigo Francisco Pires de Campos. Bem, vejamos como tudo se sucedeu. Primeiro, nós lançamos a campanha em março de 2004. Batemos e conseguimos 70 mil assinaturas. Eu escrevia textos para a revista e o meu filho, então adolescente, o Daniel, muitos de vocês conhecem, na mesma noite, virava as noites colocando tudo no ar, tudo no site da UFO. Imaginem, a ufologia brasileira tem um débito enorme com o Daniel e ele não aparece em praticamente nada. Daniel que me ajudou muito colocando tudo isso no ar. E foi assim que a gente conseguiu tantas assinaturas e tantas adesões. Tanto fizemos que em janeiro de 2005 eu recebi o contato no meu escritório, ainda em Campo Grande, do jornalista e piloto de caça da Força Aérea Brasileira, Major Lorenzo, que hoje é brigadeiro e que na época era o porta-voz da aeronáutica. Ele falou: estamos cientes da sua campanha e convidamos você e os membros da sua equipe, da Comissão Brasileira de Ufólogos, para virem a Brasília ver os documentos que vocês querem ver liberados. Venham e vocês vão visitar o Sindacta e vão conhecer o Condabra. Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e Condabra, Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. É o centro nevrálgico da defesa aérea do país. As tratativas foram se passando e a reunião finalmente ocorreu em maio de 2005 nos 2 órgãos, no Sindacta e no Condabra.
né? Vocês vão ver algumas fotos aí. Essa é a entrada do Sindacta. Aí está eu entregando o nosso pedido ao brigadeiro Teles Ribeiro, que o recebeu. E algumas outras fotos em que nós aparecemos fazendo uma visita à sala de radar do Sindacta. No Condabra, que é um órgão que fica ao lado, nós pudemos entrar, nós, os membros da Comissão Brasileira de Fólogos, sem levar absolutamente nada, nem uma caneta, que dirá um celular, nada. Havia uma mesa grande, de uns 6 metros, 5 metros, repleta de documentos, e os brigadeiros, todos eles excepcionalmente atenciosos e receptivos, nos mostraram tudo, permitiram que a gente olhasse tudo em detalhe, folhasse, etc. e tal. Isso foi inédito. Nunca aconteceu isso na história do mundo. Nunca. Um órgão como o Condabra, que seria a mesma coisa que o sistema de defesa norte-americano, o Pentágono americano, recebesse o fólogo dos americanos para ver os documentos. Não aconteceria. Nunca aconteceu. Aconteceu no Brasil. Essa reunião histórica também girou o mundo e foi amplamente divulgada em muitos países, em muitos sites, em muitas revistas. Ela está integralmente descrita na edição 111 da revista UFO, que todos vocês podem baixar gratuitamente. Tá? Tá aí o endereço na tela, tá? www.ufosnobrasil.com.br/UFO em minúsculo -111.pdf. Importante o PDF. Podem distribuir à vontade. Aí vocês vão ver tudo o que se passou antes, durante e depois da reunião. Tá tudo bem, só que até aí, 2005, nenhum documento tinha sido liberado. Houve aquela confusão política, houve aquelas cenas de corrupção dantescas dos governos petistas, tal, e tudo ficou parado. Até que assumiu a Comissão Brasileira de Ufólogos o Fernando Ramalho, que trabalha no Congresso Nacional. Ele é concursado, ele não é penduricalho, ele é colocado lá por deputados para ganhar seu dinheirinho. Ele é concursado e ele deu um up na campanha em 2007. Ele fez tanta pressão sobre os militares, como todos nós fizemos, que então começou a abertura dos arquivos. Finalmente, de década em década. Assim foram os documentos da década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000 e 2010. Estamos esperando agora os documentos dos anos, até o final dos anos. Eu acho aí, falta ainda dos anos 2018, 19, 20, por aí. E nós, da Comissão Brasileira de Ufólogos, tivemos uma grande surpresa quando, em 10 de agosto de 2010, no meio da campanha, o então comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito, publicou no Diário Oficial da União, que é o veículo que tem registrados todos os atos administrativos da União, tanto do Executivo, como também do Judiciário, do Legislativo e do meio militar. Ele publicou a portaria GC 3551. Sabe o que dizia? Determinava que todos os órgãos da aeronáutica do Brasil que tivessem recebido relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados devessem mandá-los para o Condabra, que iria analisá-los e colocá-los disponíveis no Arquivo Nacional, que é uma biblioteca pública. Mais um feito inédito na história da ufologia mundial. E a liberação dos documentos continuava, a passos lentos. A cada 6 meses saíam a pilha de documentos, né, da Força Aérea Brasileira. Até que então, como nós continuamos insistindo que havia muitos documentos a serem liberados, diante dessa demanda, o ministro da Defesa da época, Celso Amorim, por meio do seu secretário de Coordenação e Organização Institucional do Ministério da Defesa, o senhor Ari Matos, convidou os membros da CBU para uma reunião no Ministério da Defesa, que aconteceu em 18 de abril de 2013. Outro fato inédito, onde vocês vão encontrar na história da ufologia mundial
uma reunião convocada pelo ministro da Defesa com ufólogos, tendo à sua frente nós num lado da mesa, ali enfileirados, como vocês veem na foto, fazendo as nossas argumentações, e do outro lado os comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Federal e mais alguns órgãos ali. Isso foi simplesmente um momento histórico da ufologia brasileira, conseguido por quem? Pela Comissão Brasileira de Ufólogos, que era composta e é até hoje composta por quem? Por membros da revista UFO. A campanha UFOs Liberdade de Informação já saiu daqui. Quando eu tive aquela conversa, eu e o Petit tivemos aquela conversa com aquele empresário lá da Serra da Beleza, quando o Petit me levava para o aeroporto do Galeão, 2, 3 horas de viagem de carro, eu fui pensando em tudo. Num avião para Campo Grande, onde eu morava, eu fui pensando em tudo. Na quarta-feira seguinte, a campanha já estava lançada com o Manifesto da Ufologia Brasileira distribuído no site da UFO. Aí, meus amigos, a notícia dessa reunião no Ministério da Defesa percorreu o mundo e até sites, publicações diversas e sites governamentais, como da Aeronáutica e do Exército, publicaram, como vocês podem ver na tela. Isso foi um marco importantíssimo na história da ufologia brasileira. Os documentos voltaram a fluir e serem liberados com mais intensidade. Agora, o nosso objetivo, o da Comissão Brasileira de Ufólogos, na campanha UFOs, Liberdade de Informação Já, não era que esses documentos fossem para nós, da CBU ou da revista UFO. É que esses documentos fossem colocados à disposição da sociedade, porque, afinal de contas, nós, ufólogos, somos sociedade. Então, se a sociedade vai ser beneficiada, nós seremos igualmente beneficiados. Essa foi a intenção. Nós queríamos que esses documentos fossem parar aí, e é onde eles estão até hoje, no Arquivo Nacional, e qualquer pessoa pode visitar. Graças a esse trabalho da Comissão Brasileira de Ufólogos, dos membros da revista UFO. Mas houve um contratempo, houve uma sabotagenzinha. E aí nós temos que falar de um personagem da ufologia brasileira, que é o seu Edson Boaventura Júnior. Vejam bem, quando o governo começou a liberar documentos, eu já mostrei que foi de década em década. Quando ele chegou entre as décadas de 60 e 70, para liberar os materiais do Cioane, eles foram pegando e mandando para o Arquivo Nacional. Chegou um momento que umas 2.000 e tantas páginas não estavam disponíveis para serem liberadas à sociedade no Arquivo Nacional. As páginas originais não existiam. Por quê? Essa é uma questão delicada e eu vou colocar aqui de forma educada, seu Edson Boaventura. Porque você sabotou a campanha pela liberdade de documentos ufológicos, pela liberação, pela abertura ufológica brasileira. Tá? O Edson Boaventura Júnior um dia recebeu o chamado do senhor Acácio de Oliveira Camargo, ex o senhor Acácio. Ele mora em Tatuí, no interior de São Paulo, não sei se ainda está vivo, eu o visitei há coisa de uns 10 anos. O senhor Acácio, sociólogo, ele era um dos membros civis do CIOANI, do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E quando o brigadeiro José Vaz da Silva e o major Gilberto Zani de Mello decidiram encerrar, não sabemos por que até hoje, o CIOANI, eles pegaram parte dos documentos que foram produzidos, documentos originais, e entregaram para um, para outro, para outro. E o senhor Acácio levou para sua casa uma quantidade de mais de 2.000 páginas. Um dia, ele pensou, puxa vida, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que entregar um ufólogo para que ele leve à comunidade ufológica brasileira. Para nossa infelicidade, ele entregou esses documentos ao Edson Boaventura Júnior, do Grupo Ufológico de Guarujá, que fez o quê? Sumiu com os documentos, ficou para ele. Não compartilhou com absolutamente ninguém, nem mesmo quem era o mentor dele, que o introduziu nos melhores círculos da ufologia brasileira, Claudeir Covo, que me pediu para colocá-lo de consultor na revista UFO e eu tendo que depois tirá-lo fora, para depois, novamente, a pedido do Claudeir, colocá-lo de novo,
para depois tirá-lo fora, por deslealdade com o resto dos colegas. Ele me procurou uma vez, querendo publicar um livro com esses documentos. Eu falei, só se antes você mostrar esses documentos para o Claudio Corvo. Ah, isso eu não vou fazer. Ele não somente reteve os documentos para si, não compartilhando com a ufologia brasileira, que era o desejo do senhor Acácio, e quando eu falei isso para o senhor Acácio quase chorou de tristeza, entreguei os documentos para a pessoa errada, como o seu Edson Boaventura Júnior, precisando de dinheiro, tentou vender os documentos originais, eu não estou falando de cópias, originais por uma soma que excedia, na época, já uns 15 anos atrás, R$60 mil. Isso mesmo. Isso é crime. Quando eu o confrontei, você tentou vender os documentos? Mas eu não vendi. Claro, Edson, porque ninguém tinha mais de R$60 mil para pagar você os documentos. Essa é a alegação. A mera tentativa de venda documentada que nós temos já é um ato por si, se não ilegal, imoral. E por causa disso, nós deixamos de ter a abertura ufológica completa. Eu não sei se hoje, depois de tanta pressão que a gente fez sobre o Edson, ele entregou esses documentos no Arquivo Nacional, como era a obrigação dele. Mas eu cobrei ele em público, durante um Fórum Mundial de Ufologia de 2015, em Foz do Iguaçu, diante de 500 pessoas, para que ele o fizesse. Até então, sabe o que ele fez? Ele pegou e colocou o carimbo dele em todas as páginas dos documentos que ele tinha. Se ele entregou ao Arquivo Nacional, então é uma atitude em que ele regulariza, vamos dizer assim, a imoralidade de não tê-lo feito antes. Quem for consultar esses documentos vão ver a gracinha do carimbo dele em todas as páginas. Já nos documentos que a revista UFO recebeu, que a CBU recebeu, vocês não vão encontrar um único carimbo sequer da Comissão Brasileira de Ufólogos. Então, isso foi triste. Esse é o momento triste da ufologia brasileira e eu faço questão de destacar, porque nós temos que estar atentos àqueles que sabotam as iniciativas boas da comunidade ufológica nacional. Mas, apesar das críticas iniciais que sofremos, porque muita gente achou que a campanha seria uma imaturidade, uma bobagem, uma criancice, e apesar da sabotagem do senhor Edson Boaventura Júnior, nós tivemos a maior abertura ufológica no mundo motivada pela população. Demorou, mas de lá para cá nós estamos recebendo documentos. Quando nós fomos a público dizer que já haviam 7 mil documentos no Arquivo Nacional, eu cheguei a dizer, tem mais? Muito mais. E aí, hoje nós temos 20 mil. Então eu estava certo. Meus colegas também estavam certo. Esses documentos estão lá. Vocês podem ir ao Arquivo Nacional, vocês podem ir ao site da UFO, procurar os documentos, ou vocês podem ir ao site Fenômeno, portalfenômeno.com.br, que também vão encontrar esses e documentos de outras partes do mundo. Agora a grande pergunta, está encerrada de fato a abertura ufológica, ou seja, ela foi feita em sua plenitude? Eu acredito que não. E eu acredito que o que foi revelado até aqui é a ponta do iceberg. Os militares falam, não, mas é muito material, vocês não vão conseguir carregar. Bem, a gente faz um monte de viagens se for necessário. Vejam que muitos países já revelaram a questão ufológica, admitiram publicamente ou fizeram abertura de documentos. Mas nenhum deles, por uma solicitação pública, por parte de uma entidade como é a Comissão Brasileira de Ufólogos. Quem está mais perto de fazer isso é a Comissão de Estudos do Fenômeno OVNI da República Argentina, a CEFORA, dirigida pela Andrea Simondini. Esperamos que eles tenham sucesso lá. E nesse momento eu não apenas quero agradecer em nome da ufologia brasileira, mas parabenizar, em nome de todos nós, os militares da aeronáutica, que durante todas essas décadas nunca se descuidaram da questão ufológica. Nunca, jamais. Sempre trataram com respeito e inclusive tratam com respeito os ufólogos brasileiros. Muito obrigado. Agora nós vamos ao intervalo.
e voltamos daqui a pouco com a nossa entrevista do dia. Bem, meus amigos, voltando no nosso bloco de encerramento com a nossa entrevista da semana. E eu gostaria de chamar agora o físico, mestre em ciências e ufólogo veterano, há mais de 2 décadas e meia, Cláudio Brasil, especialista em abduções. Ele é diretor do Centro de Pesquisa John Mack, uma homenagem que ele fez ao grande ufólogo e que era professor da Faculdade de Psiquiatria da Universidade de Harvard, o John Mack, que faleceu num acidente trágico. Ele foi atropelado por um caminhão de entrega de leites na Inglaterra. Ele olhou para o lado errado da rua e o cara estava meio bêbado, mas não foi culpa do cara. Enfim, o Centro John Mack, do Cláudio, já tem cerca de 150 casos estudados, como eu falei no começo do programa, em sua base de pesquisas. E já fez hipnose regressiva em mais de 20 pessoas. Quando a gente recebe um caso de abdução, a gente manda para ele. E ele, com seus parceiros no centro, pesquisam, né? E assim como as marcas. Vamos começar, meu amigo Cláudio, com as marcas. As pessoas vão ver na tela as marcas passando. Ok. O que você pensa dessas marcas, depois de tê-las investigado intensamente, conversado com as pessoas que tiveram marcas? Daqui a pouco a Heloísa vai mandar um vídeo em que a gente vai mostrar o caso dela, de uma das marcas. O que você pensa disso, meu amigo? Essas marcas, desde a primeira que apareceu, da Heloísa, elas se tornaram realmente um grande mistério. E a primeira questão que surgiu era se elas estariam ligadas com o fenômeno da abdução. Naquela época a gente não tinha muita informação ainda. Isso foi mais ou menos há uns 4 anos atrás. Mas nós fomos pesquisando e coletando muitos casos. Hoje a gente já tem cerca de 50 casos de marcas catalogadas na minha base. Marcas dos mais diversos tipos. Mas a maioria delas parece semelhante entre si. E elas acontecem em várias partes do corpo, né? Por exemplo, Exato. há alegações de que seriam escova, que aquece, né? Chapinha, secador de cabelo. O que você pode falar dessas possibilidades? Então, nós investigamos também essa possibilidade, até no caso da marca da Heloísa, de ser escova, e no caso de marcas similares à dela, que é uma marca espiral. E estudando a escova que era usada na época, que tinha no mercado, ela tem um padrão de 11 riscos. E nós temos em arquivo marcas que não batem com esse padrão da escova.
embora seja parecido, se você olhar à primeira vista, você acha que pode ser da escova. Se você contar o número de ranhuras, você vê que não é impossível. E também pelo depoimento, a gente pode confirmar com a pessoa, por exemplo, que ela não usou escova, que não, ou não usa esse tipo de escova, a gente pode afastar, inclusive, essa possibilidade. Inclusive porque algumas marcas aparecem em braço, em perna, nas costas Exatamente. da pessoa e até em homens. Não tem um Olha, local privilegiado, não há um sexo privilegiado, embora a grande maioria das ocorrências sejam em mulheres, a gente também tem registros dessas marcas em homens, inclusive em lugares de difícil acesso, como costas, por exemplo, perna. E nós temos também marcas registradas em crianças de 4 anos de idade, 7 anos de idade. Temos uma senhora também de 60 anos de idade. Então, quer dizer, é um leque muito grande e foge ao perfil de ser uma simples queimadura de escova. sim, foge completamente. E eu até acho o seguinte, que uma fábrica de escova ou de secador que queimasse o usuário seria multada pelo Exato, Inmetro, seria fechada. Não tem sentido. exatamente. Há casos de pessoas, pelo que eu soube, que me procuraram, que chegaram a falar assim, não, eu vou descobrir se isso é escova, se isso é não sei o quê, e passaram isso na pele e sentiram enorme dor. E as Sim, pessoas não sentem dor alguma. As pessoas não, elas não acordam com essas percebem marcas. nada. Normalmente essas marcas surgem à noite, a pessoa não percebe, só vai ver no dia seguinte, muitas vezes por alguém que percebe, um companheiro, esposo ou alguém da família, elas não são percebidas na hora. Que coisa Normalmente não causam interessante. dor, Não causam dor. não causam Quanto dor. tempo demora em média para que essas marcas desapareçam? E resta cicatriz depois? Em alguns casos, fica assim a marca bem clarinha, que você mal consegue perceber. Normalmente elas demoram entre 5 a 10 dias para sumirem totalmente. E elas desaparecem como se fosse fruto de uma queimadura. Isso é um fato, como se fosse fruto de uma queimadura. Embora a pessoa não tenha ocorrido nenhum acidente com ela que envolvesse a queimadura com algum objeto nem nada. Sem dor, sem Sem dor. explicação. Não. Você conseguiu já associar estas marcas ou as pessoas marcadas a casos de abdução? Não totalmente. Eu tenho relatos que mostram que alguns desses casos que a pessoa teve esse tipo de marca, essa pessoa tem algum envolvimento com a questão ufológica, ou já viu nave, ou sonha com extraterrestres, ou viu um ser perto da cama dela. Eu tenho 2 casos que a pessoa relata de ter visto 2 seres, 4 seres parados próximo à cama à noite, e ela se Uhum. lembra somente desse evento. Inclusive, a própria Luísa, ela relatou que ela lembra de ter visto seres à noite, 3 seres perto da cama dela. O Então, caso essa, dela foi bem interessante. Ela me procurou um certo dia, devido à minha pesquisa. A marca já tinha sumido, mas ela veio falar e trouxe uma fotografia. E foi aqui na parte no lado esquerdo do pescoço. exato, Ela pensou dormir em cima de um brinco. No dia seguinte, ela não tinha visto a marca. Foi o companheiro dela que viu e falou: "Que é sim, isso aí, Heloísa?" Ela falou: "Devo ter dormido em cima de um brinco." Procurou brinco, ela não tinha nenhum brinco com esse formato. Não sentiu dor. Aí ela foi no dermato no dia seguinte para levar sua filha e mostrou a marca para o dermato. Uma médica dermatologista que não sabia explicar aquilo. E tinha tido uma paciente com 2 marcas idênticas e do mesmo lado do pescoço. Também que foram descobertas acidentalmente, sem dor. Então, esse é um mistério que perdura na ufologia. Nós temos sim. que encontrar uma resposta para isso, Cláudio. Qual é a linha de Inclusive, ação? Qual é a forma de pesquisa que nós precisamos fazer? O que você precisa das pessoas que foram marcadas, por exemplo? Que te o que eu procurem? preciso, que sim, exatamente, que me procurem e que a gente tenha a condição de realizar uma hipnose regressiva para determinar, chegar no evento, ou seja, aquela hora em que a marca é feita na pessoa, que ela consiga lembrar disso, que a gente consiga recuperar esse fato pela hipnose. Uhum. Um fato interessante que já ocorreu
Nós já tentamos a hipnose de 2 pessoas que tiveram marcas, e no caso dessas 2 hipnoses, nós não conseguimos chegar ao evento, ou seja, a hora que a marca surgiu, feita por alguém ou por alguma coisa. Parece que havia um bloqueio, alguma coisa impedia a gente de prosseguir. 2 casos que nós tentamos hipnotizar. Depois disso, nós não conseguimos novas possibilidades de hipnotizar pessoas com casos de marcas. Isso é uma coisa que realmente está faltando. Acho que seria a melhor forma de tentar descobrir qual o surgimento, né, dessas marcas. Quando a gente faz a hipnose de uma pessoa que sofreu um processo de abdução, a gente sempre chega fácil no evento em que o extraterrestre está ali efetuando algum procedimento, ou que ela está numa nave, a gente sempre chega nesse ponto. No caso das marcas, nós não conseguimos chegar nesse evento. É como se nada tivesse acontecido. Ou Mas seja, a marca estava lá. se eu entendi direito, você pega a pessoa, a hipnotiza, Sim, ela vai ao seu passado, mas isso. quando ela começa a relatar fatos, ela vai relatar fatos daquele dia, daquela semana em que surgiu a marca, mas quando chega no exato momento em que a marca foi descoberta, ou seja, foi feita e descoberta, ela não consegue, ela está Não bloqueada. consegue recuperar. Por Isso por exemplo, si só já é uma coisa extraordinária e sim, muito suspeita, sim, né? Nós temos muitos foge ao casos de abdução. padrão. Quando Sim, a nós gente temos. estuda a abdução, a gente sempre chega no evento, salvo um caso ou outro, a gente sempre chega com facilidade ao evento. E no caso das marcas, a gente não chega. Isso é uma coisa que tem atrapalhado. Por isso que a gente precisa realmente de mais casos que a gente possa estudar, de mais pessoas para hipnotizar e tentar descobrir o que está ocorrendo, né? Os dados do Centro de Pesquisa John Mack, o seu e-mail, seus contatos vão estar na descrição, já estão na descrição do Certo? vídeo, para que as pessoas mandem ou para a revista UFO ou diretamente para você, né? Eu Para que a agradeço a gente qualquer possa. Isso, contato. isso é algo que tem que ser esclarecido. Porque pessoas do mundo inteiro têm essas marcas. Exatamente. No mundo inteiro. E é evidente que isso fosse causado por aparelhos como esses que nós escrevemos, chapinha, secador, escova, seriam marcas diferentes, de formatos diferentes, de A gente bocais diferentes, conseguiria no mundo fechar. inteiro. No entanto, a grande maioria das marcas parece essa estrela assim, meia espiralada, uma coisa muito interessante, né? Olha, a gente conta muito com o teu trabalho para a gente tentar decifrar isso aí. Talvez a Obrigado. gente tenha que romper uns paradigmas aí, muita gente ainda é cética com relação a isso, inclusive dentro da equipe UFO, e nós temos que avançar nisso. Cláudio, uma outra pergunta muito importante. As Pois pessoas que não. são marcadas, têm alguma coisa em comum entre elas? Não. Absolutamente nada em comum. É tudo aleatório. É aleatório. São as mais diferentes idades, profissões, tudo diferente. Não tem um ponto comum. Que Inclusive coisa interessante. crianças, pessoas de idade, pessoas que têm algum envolvimento ufológico, que se interessam, pessoas que nunca ouviram nada, nunca fizeram nada. É um leque muito, muito grande. Então, além da gente descobrir também quem está fazendo essas marcas, é por quê. Qual a razão dessas marcas estarem sendo feitas? Por qual razão? Isso. As abduções também não têm um ponto em comum. Já se Não, tentou tudo. é Já se tudo, é um tentou tudo leque nas abduções, enorme. não se sabe o que é que elas têm em comum, né? Que coisa Exato. interessante isso. Eu acredito que nas abduções, essa é uma linha que seria bom pesquisar, mas o problema é o custo. A resposta deve estar em características do DNA, esse ponto comum. Porque no que a gente levanta, os dados comuns da pesquisa, a gente não consegue chegar num elemento comum. Essa resposta deve estar no DNA. E uma pergunta final sobre as marcas, para a gente já pular para as abduções, é: Pois não. Cláudio, as pessoas que você atendeu, que foram marcadas e que você acompanhou, tiveram alguma alteração no seu humor, na sua saúde? Foram afetadas positiva ou negativamente de alguma forma? Não houve grandes alterações. Elas reportam uma vida normal. Apenas aquela dúvida que surge, né, daquela marca, e se procurar saber o que está acontecendo, e muitas pessoas evitam de falar com amigos, tudo, porque realmente é um assunto sensível, mas não há grandes alterações assim na pessoa.
Perfeito. Vamos ficar atentos. Eu acho mesmo, com certeza, que após esse programa nós vamos receber de muita gente marcas. Se prepare para o trabalho aí, meu amigo. Eu agradeço o apoio da revista e seu, Javerde, nesse trabalho. Muito obrigado, Cláudio. Vamos Eu que falar um pouco de agradeço. abduções. Pois não. Qual foi o caso mais marcante que você pesquisou de abdução? Você pode dizer para nós o nome da pessoa, Sim. como foi a situação? O nome a gente mantém em segredo, é um Entendo. compromisso que eu tenho, mas o caso mais marcante era de uma mulher que, pela hipnose, nós conseguimos descobrir que ela havia sido usada para gerar diversas crianças híbridas. O envolvimento era com Grace, então era algo comum essa geração de crianças híbridas e essa retirada de fetos. Inclusive, essa mulher ela tinha um implante num dos seios, era um seio que ela ia extrair por problema de um câncer de mama. Esse seio ele foi extraído e nós tentamos acessar esse implante, algo que ela até, quer dizer, esse possível implante, que até então a gente não sabia o que era. Era um objeto metálico, né, de aparência metálica, os médicos mesmo disseram que era algo que não deveria estar ali. Esse objeto ele foi retirado no hospital, os médicos tinham interesse na retirada desse objeto, e passaram para ela uma caixinha que supostamente estaria com o objeto retirado. E ela nos passou essa caixa. Só que ali não tinha nada. Quer dizer, essa peça realmente sumiram do mapa com ela. E a gente não conseguiu ir além na pesquisa. Você confirma que, como dizem alguns pesquisadores, que pelo menos entre 80% e 90% dos abduzidos recebem implantes? Sim. Aparentemente é uma quantidade muito alta de pessoas. E esses implantes teriam que função, Cláudio? Então, basicamente, são duas funções. Uma é localização, que permite que a pessoa seja localizada a hora que eles precisarem, e outras é mandar informações do corpo para eles, uma monitoração do corpo. Inclusive, se você tenta fazer alguma medida, alguma coisa, é provável que eles desliguem. Eu tenho casos assim de estar tentando rastrear um local de um suposto implante com equipamento e à primeira vista o sinal é detectado, aí quando você vai passar uma segunda vez, simplesmente sumiu. Então dá a impressão que é algo que está sendo manipulado à distância. Nesse caso, seria um suposto implante dentro de uma pessoa. Eu não pude, obviamente, confirmar, mas eu estava tentando, por aparelhos, saber se existia alguma anomalia ali. Muito interessante. O nosso colega, já falecido, foi meu grande amigo, grande amigo, o Dr. Roger Lear, que vivia em Thousand Oaks, Califórnia, chegou a Trabalho tirar fantástico. dezenas de implantes de pessoas. E ele me contou uma história muito curiosa. Uma senhora apareceu, ele era médico podiatra, mãos e pés. E chegou uma senhora lá para resolver algum problema no pé e tinha um implante. Ele achou aquele esquisito, tirou o implante. 6 meses depois, a mulher apareceu lá com outro implante. Ele tirou esse outro implante. Passado mais um tempo, a mulher apareceu lá com outro implante. Apareceu lá e foi detectado outro implante. E ela falou, vamos tirar esse aí também, doutor? E ele falou, de que adianta? A gente tira, ele expõe, a gente tira, ele expõe, a gente tira, ele expõe. Então deixaram lá. Tem um filme no Netflix, né, o Pacientes 17, né, produzido pelo Jeremy Corbell, em que conta a história do nosso amigo Roger Lear, falecido em 2014. Vou assisti-lo, não conheço o filme. Nós, Evair, inclusive, nós temos um caso de um suposto implante que foi retirado esse ano do pé de uma mulher. Ela não se recorda de ter batido aquele pé nem nada, estava no dedão. Né? Essa peça foi retirada pelo médico que detectou e nos foi passado. E nós estamos até fazendo análise dessa peça. Já conseguimos fazer alguma coisa. Estávamos para hipnotizá-la já em abril, mas infelizmente, com o problema da pandemia, as coisas ficaram paradas. Inclusive, as análises não puderam ser continuadas e a hipnose pôde ser levada a cabo. Mas é um caso que a gente está aí com ele no gatilho para ser estudado, para continuar o estudo.
Entendo, entendo. Eu considero a pesquisa da abdução a parte mais importante da ufologia, Sim, né? Porque é a certamente. interface. O abduzido é trabalhado por eles. Quando a gente fala eles, as pessoas já devem subentender. Nós estamos falando de civilizações extraterrestres. E é trabalhado pelo ufólogo, pelo médico, pelo hipnólogo. Então é a mesma coisa que você ser tratado por um cardiologista e por um endócrino. O Uhum. endócrino quer saber o que o cardiologista está fazendo com você e vice-versa, né? É uma coisa bastante curiosa. É muito E interessante. entre os teus casos de abdução, a maioria é homens, a maioria é de mulheres? Como é A essa divisão? maioria são mulheres, cerca de 65 a 70% são mulheres. Não sei se é pelas mulheres relatarem mais, tal, mas estatisticamente a maior parte são de mulheres. Cláudio, por favor, fala um pouquinho do seu centro de pesquisas de abduções, John Mack. As pessoas que se sentem tiveram uma possível abdução, por exemplo, se elas têm um sintoma, qual é esse sintoma, para que elas possam, por exemplo, se comunicar com você, com a sua equipe Uhum, e levar o caso até o conhecimento de vocês. certo. Então, o Centro de Pesquisa John Mack ele foi fundado há 6 anos atrás. A abdução sempre foi um assunto que me interessou na ufologia, mas a partir do instante que chegou o primeiro possível caso para mim, e depois começaram a chegar outros, eu vi a necessidade que tinha de ter um centro específico para estudar isso, né? Dado a lacuna também que está ocorrendo no mundo com a perda de pessoas importantíssimas, como o John Mack, que eu homenageio com o centro, agora recentemente o Dr. Leir. Então, acho importante cada vez mais termos pesquisas focadas na abdução. As pessoas que procuram o centro, normalmente elas passam por experiências de contato direto com os alienígenas, ou seja, veem os alienígenas no quarto, em alguma situação, ou às vezes até mesmo nas proximidades de sua casa, ou então simplesmente tem sonhos estranhos com esses seres ou com naves, ou então acordam com determinadas marcas no corpo, que é outro indício muito forte. Além dessas marcas que a gente conversou sobre em espirais e tal, tem outras marcas que podem é, dar assim a suspeita de ter ocorrido uma abdução. São pontos formando um triângulo ou diversos pontinhos como se fossem picadas, mas perfeitamente alinhados. Existe assim uma característica desses sinais que surgem também nas pessoas. Então, qualquer pessoa que passa por um processo desse, uma marca estranha, ou tem sonhos estranhos, ou vende de forma lúcida o alienígena, elas devem nos procurar. Muitas vezes, experiências reais que a pessoa está tendo aparecem para elas como sonhos, porque esse é um mecanismo que eles usam para esconder o processo da própria pessoa. Então, aparece para ela como se fosse um sonho, ela recorda como se fosse um sonho. Então, nós damos muita importância a todos os sonhos que nos são relatados. Pode ser que tenha sido somente um sonho? Pode, mas pode ter sido também uma vivência real camuflada, Uhum, né? uhum. Eu vou revelar uma coisa para você e para nossa audiência. Eu tive 2 implantes que saíram da minha narina direita. 2. Um aconteceu durante a gravidez da minha segunda esposa, Daniele, a gravidez do Pedro. Eu fui ao banheiro e eu estava sangrando, lavei o nariz e saiu uma pontinha assim, parecia uma ponta de lápis. Uhum. Infelizmente escorreu pia abaixo. E, incrivelmente, 2 dias depois de eu ter visitado o primeiro agroglifo do Brasil, aqui em Ipuaçu, em novembro, já retornando ao meu apartamento aqui, já morando em Campo Grande, em Curitiba, aconteceu a mesma coisa. Me levantei de noite para ir ao banheiro e vi que tinha um sangramento e uma peça saindo de Uhum. dentro do meu nariz. E também eu perdi isso aí, no meio da noite eu perdi isso aí. 2 casos. Você Legal. aceita novos pesquisadores? Eles podem te procurar para participarem Sim, que claro, a gente qualificações que eles precisa têm que ter para participarem do centro?
nós precisamos muito de ajuda. Nosso trabalho ele é totalmente científico e nós temos diversos cientistas na equipe. Nós temos biólogos, temos médicos, temos engenheiros, temos uma psicóloga. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, qualquer pessoa que acredite que possa nos dar uma ajuda, que conheça uma área específica, que possa ser aplicada na pesquisa, é muito importante. Entra aqui na descrição, no link, no Certo. É site, só entrar em etc. contato conosco ali por uma das formas de contato. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer imenso te ouvir, saber que você está bem, livre da pandemia, que hoje Graças a está Deus. sob controle no país, infelizmente. Somos o terceiro país com maior quantidade de mortes, passamos de 20 mil mortos, uma coisa terrível. Mas felizmente as pessoas da equipe UFO, de todas as que eu conheço, e somos muitas, ninguém até agora pegou esse negócio. Que Graças bom. a Deus. É uma batalha. É uma batalha. Eu te desejo muita felicidade, uma excelente semana. Obrigado. E eu te convido agora a assistir, como eu irei também, ao depoimento da Heloísa. Um depoimento de que ela fala como surgiu e qual foi a reação dela diante deste fato. Perfeito. Eu Ok? agradeço muito essa oportunidade, Revair, Olha, de a estar falando para Heloísa, vocês e para o seu público. muito obrigado, meu amigo. A Heloísa, ela é advogada e servidora pública no sistema judiciário do Paraná. Uma pessoa séria. É filha de médico, tem 3 filhos, né? Então, é uma pessoa em quem nós podemos confiar totalmente. O relato dela é muito, muito consistente. Com certeza. E é o como primeiro da maioria caso das que a gente teve pessoas. contato. Vamos ouvir ela então. Muito obrigado. Fique em Eu que paz, meu agradeço. amigo, e até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite. Olá, meu nome é Heloísa, eu tenho 49 anos, sou servidora pública e gostaria de narrar um fato que ocorreu comigo aproximadamente uns 3 anos e meio atrás. Eu acordei bastante angustiada, o que não é habitual para mim, né? E até em decorrência disso, eu resolvi passar antes na casa do meu namorado, antes de ir ao trabalho. Chegando lá, a gente começou a conversar e eu vi que ele olhava atentamente para o meu pescoço. Eu perguntei, mas o que você está olhando dele assim? Não, você está com uma marca estranha no pescoço. Deu, continuei conversando. Dali a pouco ele, mas posso tentar tirar? Você andou mexendo com canetinha, brincou com as suas filhas? Eu falei, não. Aí ele foi até a cozinha, pegou um pano, colocou detergente, esfregou e viu que realmente aquela mancha não saía. Ele ficou intrigado, eu fui até o espelho e ao ver o desenho, que era como se fosse um meio sol, assim, também achei bem estranho. Fui para o trabalho e até lembro que eu estava assistindo uma palestra, estava um pouco distraída e coloquei no Google, acordar com marcas estranhas, algo assim, similar. E nesse momento, abri uma reportagem de um site ligado à ufologia, onde várias pessoas do mundo todo contaram uma história muito semelhante à minha. Também haviam acordado com marcas de desenhos com círculos e alguns traços lineares bem simétricos. Eu li aquilo e outra coincidência, falava que a incidência maior era em pessoas do tipo sanguíneo O positivo, que coincidentemente é o meu. Muito intrigada e os meus próprios colegas de trabalho acharem muito estranha aquela marca, um deles que tem contato com esses assuntos ufológicos me passou o contato do Gevaer, um e-mail. Eu entrei em contato, nós marcamos um encontro e foi realmente sensacional porque eu consegui perceber que ele é uma pessoa extremamente séria, um profissional exemplar, comprometido com a verdade. Ele, a todo momento, eu via que a preocupação dele era extrair a verdade, né?
Então eu contei o que havia ocorrido e perguntei se já havia algum outro caso que ele tivesse tido algum parecer, né, de que fosse uma visita, alguma coisa assim. E ele me encaminhou para o Cláudio Brasil, e o Cláudio me fez uma série de perguntas, me enviou um questionário. Dentre essas perguntas era se eu tinha alguma lembrança. Eu falei que sim, eu tinha um flash, uma cena em que 3 seres, mais diferentes dos que eu até então conhecia, né? Porque o meu referencial era o filme ET. E os seres que eu vi eram bem pequenininhos, baixinhos, e de cor marrom, usavam como se fosse uma roupa brilhante marrom. E nesse mesmo flash eu só lembro de um instrumento parecido com aqueles termômetros de testa que se mede a temperatura, onde eles colocaram de um lado do meu pescoço e depois viraram a minha cabeça e assim, a região atingida, eu diria, foi o meu ouvido, porque após esse dia eu comecei a ouvir estampidos. Foi a única coisa que eu reparei de diferente. Não tive nenhum episódio de passar por baixo de luz e apagar, ou eletrodomésticos que estragaram, nada disso. Mas o ouvido começou a me incomodar bastante. E assim se seguiu, né, durante muito tempo, e até hoje isso me acompanha. Muitas vezes eu brinco que parece um código Morse, assim, principalmente quando eu deito. Mas eu sempre estou buscando explicações científicas para essa questão do meu ouvido, né? Eu tento separar uma coisa da outra. Com relação ao questionamento se não teria sido um secador de cabelo, eu não acredito. Primeiro, porque a marca era pequena e não existe nenhum secador com uma boca tão pequena quanto a marca, né? E quanto mais longe, esse desenho aumentaria. Mas alguns levantaram a questão, será que não é uma escova, né, aquecida, que na hora de fazer a escova você encostou? Primeiro que eu não havia usado o secador no dia anterior a essa manhã, né, que eu amanheci com a marca. Nem a minha cama tinha nenhum objeto que pudesse causar aquilo. E segundo que eu fiz o teste, eu justamente para provar para mim mesma que não era, eu aqueci uma escova, encostei na minha pele, observei que a dor foi muito grande, né? Não teria como ter passado por uma queimadura daquelas sem perceber, né? Sem sentir uma dor, como foi o caso da marca. Então, eu descarto completamente essa possibilidade. Após esse episódio, eu acompanhei algumas histórias muito semelhantes. Eu vi fotos, eu vi uma marca, eu não me lembro se era no antebraço ou na perna de uma moça, que era exatamente como a minha. E outras muito parecidas. Essas marcas aparecem predominantemente em mulheres, mas também em homens e em crianças. A última que eu tive conhecimento foi na parte superior da nádega, dos 2 lados de uma criança, em que a mãe escreveu, porque realmente estranhou bastante. Eu fui a dermatologista, queria uma explicação científica para isso, e ela apenas me examinou, confirmou que se tratava de uma queimadura, ou seja, nenhum objeto que eu tivesse tido contato na hora de dormir, que pudesse estar na minha cama, não causaria, porque era uma queimadura a laser, né? E ela também comentou que um colega dela, médico, havia levado um caso de uma senhora de 62 anos que também havia aparecido com uma marca muito semelhante, só que o dela era uma marca dupla e era um sol quase completo, o meu era um meio sol.
Eu pedi para ela essa foto, ela me deixou, né, ficar com ela a cópia, e também pediu para fotografar a minha marca. Diz que agora ela também tinha o caso dela, né? Mas nenhuma explicação, nenhuma doença, nenhuma coisa assim foi diagnosticada. Ficou sendo um mistério até para ela. E eu sigo até hoje, né? Sem saber o porquê fui marcada, por quem fui marcada. E eu tô nessa busca. Eu acredito que quanto mais pessoas forem entrevistadas, em que se veja traços em comum, talvez a gente consiga chegar a alguma conclusão. É essa a minha narrativa, eu agradeço a atenção de todos e espero que em breve a gente tenha uma resposta. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa de 27 de maio, Ufologia Sem Fronteiras com Jevaer. Eu agradeço aos amigos Cláudio Brasil e Heloísa Lopes e informo que o próximo convidado na quarta-feira que vem será o médico cardiologista e consultor especial da revista UFO, Marco Aurélio de Seixas. Nós vamos falar sobre também abduções, o estado atual da ufologia, a ufologia e seus demônios, entre aspas, e sobre o paradoxo de Fermi, coisa que muita gente tem curiosidade. E a partir de junho, o nosso programa fica internacional, com entrevistas também com colegas de outros países. Vamos começar com o Rodrigo Fuenzalida, vamos ter a Andrea Simondini, o Giulio Chamorro, o Francisco Correia, Roberto Pinotti e muitos outros nomes internacionais. Eles vão falar em português ou em portunhol, e os que forem falar em inglês serão dublados ou legendados. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Gostou? Põe o dedão no like. Não gostou? Dá o seu dislike. Inscreva-se no canal. Vamos chegar a 100 mil no final desse ano, ou quem sabe mais, com a ajuda de vocês. Até quarta-feira que vem. Forte abraço e fiquem em paz.